Oh no, not... I can't say it! This is a villain so evil, so sinister, so horribly vile, that even the utterance of his name strikes fear into the hearts of men! The only safe way to refer to this King of Darkness is simply... him. Olá pessoal, eu hoje trago-vos um tutorial, uma caracterização finalmente destes Face Awards. Eu já a queria fazer há algum tempo, mas estava à espera que este bebê chegasse. A paleta Saint and Sinner da Kat Von D. Todas as sombras que eu utilizei foram desta paleta e mesmo alguns contornos aqui do rosto. E se vocês quiserem saber como é que eu cheguei a este resultado, a este him, a este vilão fantástico das Powerpuff Girls, fiquem atentos. Bom, o que eu estou aqui a fazer nesta parte do vídeo é limpar o meu rosto com um pouco de álcool, só mesmo para retirar um bocadinho aquela gordura em excesso que nós temos que impede as tintas de água de agarrarem na pele. E de seguida vou fazer uma coisa que é um bocadinho dispensável, porque também é um passo um bocadinho mais complicado, mas como este personagem tem as sobrancelhas bastante arqueadas, eu decidi tapar um pouco da minha sobrancelha para poder depois aumentá-la de uma forma um bocadinho mais cartunesca. E para isso eu utilizei três coisas. O primeiro passo é utilizarem um pouco de cola UHU para pressionarem os vossos pelos da sobrancelha contra a vossa pele, tornarem a sobrancelha o mais flat possível, digamos assim. Depois fixam com um bocadinho de pó translúcido e, para vos ajudar, vocês podem sempre, com aquelas escovas mesmo de sobrancelhas, escovar o pelo entre as camadas para ele ficar mesmo assente à vossa pele. Não se esqueçam de deixar secar a cola entre as camadas. De seguida peguei num pouco de corretor, tem que ser um corretor de alta cobertura para tapar a sobrancelha, e depois fixei-o também com uma boa dose de pó translúcido. De seguida eu fui com um pouco de batom mesmo líquido, daqueles mate bastante longa duração, sobre a parte que eu tapei com o corretor, mesmo propositadamente para ser uma parte resistente de tinta que não vai sair com as tintas de água, porque eu sei que estes batons da Kiko são à prova de água. De seguida vou pegar nas tintas da Grimas, eu vou utilizar o vermelho, o branco e o preto, quer dizer, eu acho que nem cheguei a utilizar bem o preto, mas vamos cobrir o rosto todo com a tinta vermelha e depois com o branco o que nós vamos fazer é um bocadinho tipo o contorno normal de um rosto, mas com a tinta branca. Ela vai ficar um bocadinho forte, assim um bocadinho para o rosado, mas não se preocupem porque a tinta branca quando seca, ela tende a ser absorvida um pouco pelo vermelho e fica muito mais natural do que o que parece aqui no início, por exemplo. Basicamente, o que vocês vão fazer com a tinta branca é uma espécie de triângulo, mesmo abaixo da linha ocular, até ao topo do nosso lábio, porque este personagem, digamos, tem assim uma cara um bocadinho de cavalo, como se diz, uma cara bastante alongada, e tendem sempre a esbater o máximo possível o branco e o vermelho, para não haver arestas entre ambas as cores. E vamos depois fixar tudo com duas sombras. Neste caso eu utilizei as sombras High Pigment da Kiko, a vermelha número 21 para fixar as zonas a vermelho, e depois para realçar a parte em que nós utilizamos a tinta branca, eu utilizei a sombra número 51 e esta eu apliquei generosamente. E agora, este pó que vocês me estão a ver a colocar no vídeo é uma segurança, ele não vai criar nenhum efeito neste look, ele apenas vai prevenir que qualquer sombra que nós apliquemos no olho caia na bochecha e acabe por manchar a pele que queremos anteriormente. É uma espécie de uma película que depois nós vamos retirar com o pincel. E agora, a nível de sobrancelha, foi o que eu vos disse anteriormente, a sobrancelha deste personagem é muito arqueada, é muito cartunesca. Para eu seguir completamente essa sobrancelha eu tinha que tapar a minha ao máximo, mas eu não gosto de fazer isso, acho que nunca funciona muito bem. Portanto, eu decidi tapar só um bocadinho e fundir a minha sobrancelha com o do personagem, e para isso nós vamos alongar ao máximo o formato natural da nossa sobrancelha e criar um novo arco para dar um espaço maior à pálpebra e para nos dar também um espaço maior para colocarmos sombras, o que é sempre fixe. E então, vamos pegar finalmente na paleta Saint and Sinner da Kat Von D e vamos pegar nesta sombra castanha escura acinzentada chamada Crucifix e vamos começar a contornar o nariz. Tenham atenção que esta é a personagem com o nariz mais fino de sempre, portanto vocês podem exagerar bastante de lado na parte de baixo para lhe dar aquele aspecto bastante bicudo, e é muito importante também marcarem o final da cana do nariz e o início da sobrancelha para fundir as duas partes do rosto. Depois, na parte das bochechas, vocês podem mesmo pegar num objeto para vos ajudar, isto sim, como se fosse um tutorial de Instagram, e criar uma linha reta desde o início do nosso lábio até ao final da nossa bochecha e depois esbater com um pincel maior.
Por fim, a única parte que nos falta mesmo contornar é o nosso novo arco de sobrancelha, criar ali uma espécie de sombra entre esse arco e a linha de cabelo, porque vai dar, pronto, eu sei que é um cartoon, mas vai dar um aspecto um bocadinho mais real a este personagem. E agora nós vamos então ao look dos olhos e vamos continuar exatamente com a mesma sombra, com o Crucifix, e vamos criar uma nova pálpebra. Nós aumentamos a sobrancelha para nos dar espaço de trabalho e é agora que vamos começar a usufruí-lo. Vocês têm aquela linha, aquela parte onde o olho dobra e vocês vão criar uma ilusão de que essa linha está um bocadinho acima onde ela está. Portanto, vão começar a esbater essa sombra um bocadinho acima dessa linha, amplificando-a um bocadinho para o arco de sobrancelha, seguindo ali aquele formato da sobrancelha, e marquem ligeiramente, vão esbatendo. Esta é uma parte que vocês têm que tomar realmente mais paciência. E depois, com a sombra Amen, que é assim uma sombra mate bastante clarinha, vamos delimitar aquela zona entre essa nova pálpebra que criamos e a sobrancelha. Depois continuam com essa mesma sombra Crucifix e fundem a nova pálpebra com a parte de baixo da pestana. Isto vai criar a ilusão de que temos um olho maior do que o que realmente temos e que vamos ter um espaço também de trabalho para colocar depois a sombra dourada. E agora vamos à minha parte preferida deste tutorial, realmente aplicar aquela sombra fantástica dourada chamada Relic. E para isto nós temos basicamente dois truques. Um deles é utilizar um pincel ligeiramente umedecido e o segundo truque é pressionar a sombra na pálpebra, não esbater, porque se nós esbatermos ela vai voar para todo o lado menos para a nossa pálpebra. De seguida, com o dedo eu vou aplicar um pouco da sombra Heaven, que é um prateado bastante intenso, bastante metalizado, para dar um efeito mais tridimensional ao olho e também para dar um pouco mais de brilho, claro. E agora, quanto ao eyeliner, eu sei que ele parece super extravagante, mas ele na verdade é só um bocadinho mais amplificado que um eyeliner de gatinho normal. Vocês só vão prolongar um bocadinho a parte interna do olho e a parte externa, tendo sempre atenção neste novo formato de olho que nós temos. Portanto, vai ser sempre uma cauda um bocadinho mais alongada e um bocadinho mais subida, para combinar com a nova pálpebra que nós temos. E depois eu também decidi aplicar um bocadinho da mesma sombra dourada, só mesmo naquele centro interior do olho, para balançar tanto a pálpebra superior como aquela linha inferior das pestanas. Acho que vai dar um efeito um bocadinho de olhar mais aberto e mais cartunesco. E depois eu fui com um pincel muito pequenino, só mesmo intensificar um bocado aquela sombra castanha que nós aplicamos anteriormente com a sombra preta desta paleta chamada Sabbath. Black Sabbath. Realizations. E como vocês podem ver, o look de olhos está completamente terminado. As únicas coisas que eu fiz fora de câmera foi mesmo aplicar as pestanas falsas da NYX no número 20 e aplicar um pouco daquela sombra prateada que utilizamos anteriormente no canto interno do olho. Agora, a nível de lábios, vamos contorná-los com o Epic Ink Eyeliner da NYX, que foi o mesmo que utilizamos até agora, tanto para o eyeliner como para as sobrancelhas, e vamos criar uma espécie de lábio cartunesco, um bocadinho palhaço. Vamos alongar os cantos externos, seguindo aquela linha de contorno, e vamos também marcar muito ali o arco de cupido. E no final preenchemos tudo com a tinta de água preta da Grimas. E agora, para vocês verem que eu também tomo decisões estúpidas no meio destes tutoriais e também cometo erros, eu fui tentar iluminar o meu rosto com a sombra Heaven e a Stigmata da Saint Ensina da Kat Von D, que correu muito mal. Como vocês podem ver, fiquei ali com uma espécie de mancha escura quando olho de frente para a câmara. Portanto, tentei corrigir isto tudo, tentando apagar um bocadinho com aquela sombra que nós utilizamos no início do tutorial, aquela mais clarinha. Tentei aplicar bué da quantidade dessa sombra para tapar as da Kat Von D, e depois, aí sim, fui com um iluminador correto, que é da Blush Palette da Primark, e fui com a cor Flush e apliquei mais do que generosamente. Eu apliquei uma quantidade ridícula de iluminador, tanto no topo das bochechas como na pontinha do nariz, para dar aquele aspecto mesmo fininho no arco do cupido e no arco da sobrancelha. E agora, para terminar este voiceover, só falta mesmo explorar aquela linha capilar muito característica e aquela parte da barba deste vilão das Powerpuff Girls, não das Spice Girls. Mas pronto, é basicamente vocês seguirem como eu estou aqui a fazer no vídeo. Acho que esta é daquelas partes em que realmente uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E acho que é isso. Back to me again. Bom,
Como vocês podem ver, o look está terminado. As únicas coisas que eu fiz fora de câmara foi mesmo pôr as lentes, lamber este cabelo que foi super difícil, enfiar esta fronha de almofada pelo pescoço abaixo e pintar o resto do corpo, que na verdade só deu mesmo para pintar o que vocês veem. A minha tinta vermelha acabou. Mas pronto, espero que vocês tenham gostado deste look final. Eu estou muito surpreendido, porque saiu muito diferente do que eu estava à espera. Saiu muito mais creepy, muito mais drag. Deixem a vossa opinião nos comentários. Se vocês gostarem muito deste vídeo, deem um like ou até partilhem, quem sabe. Subscrevam o meu canal e fiquem a par para os próximos vídeos.